Nem sempre a vida muda por fora, mas algo começa a responder quando você muda por dentro. Neste vídeo você vai perceber por que a reconexão interior transforma a forma de viver uma rotina pesada e como pequenas mudanças internas podem alterar profundamente a maneira como a vida se apresenta. Olá, se é a sua primeira vez por aqui, seja bem-vinda. Eu sou a Julie e neste canal eu busco trazer orientações sobre como viver bem apesar de tudo. E neste vídeo vamos entender sobre as respostas que a vida dá quando a gente se entende por dentro. Bora lá para mais um vídeo. Às vezes a gente anula a nossa essência, a nossa verdade para se adaptar à vida externa e no início às vezes dá certo e a gente continua, porém com o passar do tempo, isso vai atrapalhando, e aí surgem os problemas, né? Quando isso gera desconexão ao ponto de atrapalhar a nossa vida de alguma forma. Viver no automático faz com que a nossa rotina, a nossa vida fique previsível. Então a gente faz as coisas sempre do mesmo jeito, ou sempre não, mas na maioria das vezes do mesmo jeito. A gente vive, por exemplo, de segunda a sexta na mesma rotina, e isso já faz com que a gente viva automaticamente nesses dias. Então eu vou levantar, eu vou ir para o trabalho, eu vou voltar do trabalho, eu vou fazer tal coisa e eu vou dormir. E assim vai de segunda a sexta. Mas é um trabalho que a gente gosta, é uma rotina que a gente gosta, é uma vida que tá ok. Mesmo vivendo nesse automático, é um automático bom, né? São coisas boas que vão nos preenchendo. Então é aquelas pessoas que a gente diz que está na zona de conforto positiva e tá tudo bem, tá tudo certo. Mas quando esse viver no automático não é bom, não é legal, e a gente só faz isso por questão de sobrevivência, com certeza essa rotina automática não está de acordo com a nossa verdade, com os nossos valores, ou com a nossa essência, ou com aquilo que faz a nossa vida brilhar quando a gente toca, quando a gente mexe com isso. Então, se a rotina é uma rotina pesada, a vida fica complicada sim. Porém, muitas vezes a gente está tão acostumada com aquilo e dá até uma preguiça só de pensar em mudar tudo isso. E a gente fica desanimado para mudar, ao mesmo tempo em que está descontente com a vida que leva. E enquanto a gente consegue, a gente vai levando isso, né. Porém, a gente vai ficando amargurada, vai ficando triste, vai ficando desgostosa com a vida, parece que tudo é chato, vira aquela pessoa ranzinza, aquela pessoa que reclama de tudo, porque a vida dessa pessoa está desencontrada. Então, se eu estou falando de mim, é porque a minha vida está desencontrada. Gente, eu não estou falando isso no achismo, tá? Eu já vivi essa fase da minha vida por muitos e muitos anos, sem me dar por conta disso, que eu estava amargurada, eu era aquela pessoa chata, aquela pessoa azeda, porque, entre outros motivos, eu tinha, né, problemas internos para resolver, mas também porque a vida que eu estava levando estava desencontrada da minha verdade, da minha essência. Elas não eram o principal motivo da minha inspiração. E eu nem sabia disso. Eu nem sabia dessa possibilidade de encontro com a essência, de encontro com a verdade, com os meus valores. Eu vivia no automático mesmo, eu era aquela pessoa que vamos, né, conforme a vida me leva. Não que eu não tivesse planos ou objetivos para a vida, eu sempre tive objetivos. Mas como eu vou chegar nesses objetivos, tipo, a vida que me leve lá. Então eu sempre fazia as coisas almejando alcançar aqueles objetivos, mas eu não traçava um caminho reto e direto para facilitar esse meu processo. Eu ia, né, conforme a vida fazia o seu trabalho ali para mim. Quando eu poderia ter me desgastado menos, me estressado menos, se eu planejasse o meu caminho baseado, né, nessas dicas que eu dou, na minha essência, na minha verdade, naquilo que faz bem para mim. E claro que eu ainda assim ia encontrar desafios, mas seriam desafios mais previsíveis, ou desafios que não me trariam tantos problemas, feridas emocionais, traumas ou coisas desse tipo. A rotina automática que não está legal precisa ser mexida, precisa ser reformulada para que ela esteja de acordo com o nosso bem-estar também. E às vezes a gente não precisa mudar muita coisa. Às vezes parece que o trabalho está chato, porque
todo o contexto tá chato, mas você muda uma coisinha aqui, muda uma coisinha lá, de repente aquele trabalho não é mais tão chato. Parece que a sua vida pessoal tá toda bagunçada e revirada, e às vezes é só porque você não organizou cada coisinha no seu setor, cada partezinha onde ela tem que estar, e por isso você está, né, toda desgastada com a sua vida pessoal ou outra área da vida, né? Então, comece a prestar atenção nesses detalhes, que sim, os detalhes fazem a diferença. E às vezes mudar um detalhezinho aqui, um detalhezinho ali, já altera toda a nossa percepção em relação à nossa rotina, à nossa vida, ao nosso dia a dia. E lembrando que é isso que está presente na maioria da nossa vivência aqui na Terra. É um dia por vez. Então, é um dia da rotina, é uma parte da rotina. Então, não adianta a gente ficar planejando viagens magníficas, coisas maravilhosas e vivendo um dia a dia ruim, um dia a dia automático negativamente. Então, olhe para isso também. É importante sim a gente querer coisas grandiosas, coisas possíveis, é claro, porém, é importante também a gente prestar atenção no nosso dia a dia, porque o que alimenta o nosso corpo, o nosso bem-estar é um dia por vez, é o nosso dia a dia, essa rotina diária da nossa vida. E é ela que faz com que a gente tenha saúde, com que a gente possa ou não estar lá na frente realizando esses desejos e sonhos maiores. Outra coisa que acontece quando a gente começa essa reconexão interna, uma das respostas da vida é que as nossas ações começam a ter sentido. Sabe aquela pergunta que a gente se faz? Qual o sentido da vida? Qual o sentido disso aqui para mim? Por que eu faço isso? Às vezes a gente faz um monte de coisa que a gente nem sabe por quê. Porque, na verdade, a gente está desencontrado de nós mesmos. A gente está desencontrado da nossa essência, da nossa inspiração. E aí, quando a gente se reconecta com isso, que na verdade está ali em nós, só falta a gente buscar essa conexão. Quando a gente se encontra, as coisas começam a fazer sentido. Ah, eu estou fazendo isso por isso, isso e isso. Então, isso me motiva a continuar. Por quê? Porque eu tenho um objetivo e esse objetivo está alinhado com os meus valores, com os meus desejos, com aquilo que eu vim fazer de bom nesse mundo. Aí, como é que eu sei o que eu vim fazer de bom? Aquilo que você faz muito bem feito e que contribui positivamente para esse mundo, né? Então, se você tem uma facilidade de fazer algo, use isso ao seu favor. Insira isso na sua rotina, porque esse é o seu dom, né? Isso é intrínseco de você. Você trouxe isso para esse mundo quando veio para cá. E se você trouxe isso, é porque você precisa agraciar o mundo com esse seu poder, com isso que você faz muito bem feito. Então, talvez você se sinta sem sentido, porque você não está conseguindo colocar, né, essa sua habilidade, esse seu dom na sua rotina, na sua vida, no seu dia a dia, e você automaticamente está se abandonando, porque você está deixando uma parte muito importante sua para trás ou esquecida. Então, quando a gente se alinha, se reconecta, a gente encontra sentido nas coisas. A gente começa a fazer as coisas alinhadas, né, com esse sentido, com esse porquê. Tudo vai tendo um porquê na nossa vida. Mesmo que muitas vezes esse porquê não faça sentido para as outras pessoas, faz para nós. Ou esse porquê não faça sentido naquele momento exato para você, mas você sabe que lá no fundo tem algo dizendo para você, continua, porque em breve você vai entender o porquê disso. E assim vai. Então a vida faz sentido, a vida tem sentido quando a gente se alinha com a nossa verdade, conosco mesmo, com a nossa essência. Outra coisa importante de a gente entender é que quando a gente se alinha, quando a gente se entende, quando a gente vive com mais conexão com a nossa verdade, com a nossa essência, a gente começa a enxergar o mundo de uma forma diferente. Então a gente já não enxerga o mundo com tanta amargura, com tanta tristeza, com tanto ressentimento, com tanto vitimismo. A gente olha o mundo com mais esperança, porque, não sei, é alguma coisa lá dentro, sabe? Como se fosse uma chavezinha que vira e que as coisas funcionam melhor. Mesmo que por fora a vida continue dura, a rotina continue tão difícil quanto antes, mas é como se o nosso olhar sobre a vida mudasse. Muda sim. E às vezes as coisas não mudam nada lá fora,
mas aqui dentro mudou, então muda a nossa perspectiva, muda a forma como a gente enxerga, muda a nossa energia e muda para melhor, tá? E eu já falei em outros vídeos sobre essa mudança, mas é sempre bom enfatizar isso para a gente entender que o nosso querer, ele é muito poderoso. A nossa ação, o nosso mover para fazer as coisas acontecerem, faz toda a diferença. Então, eu querer mudar e melhorar, apesar de não ter condições físicas para isso, mas ter condições mentais, porque o meu querer já vai fazer as coisas funcionarem diferente, já a minha mente funciona diferente, a minha forma de enxergar a vida já vai mudando, a minha forma de agir, eu já vou agindo de um outro jeito, alinhado com aquilo que eu quero, né? Eu quero me entender, eu quero me conhecer. E isso tudo vai mudando a forma como a gente enxerga a vida, a perspectiva que a vida tem. Porque tudo no mundo tem várias formas de enxergar, de explicar, e a gente tem essa coisa do positivo e negativo. Então, quando a gente está mais triste, mais negativa, a gente tende a encontrar respostas negativas. Mas quando a gente está mais alinhado, está enxergando as coisas com mais verdade, a gente começa a ter uma esperança maior, uma perspectiva melhor, e coisas que antes a gente enxergava só o lado negativo, agora a gente começa a enxergar também o positivo. E não é que eu esteja ignorando o negativo, mas é que eu estou entendendo que não existe só o negativo. Existe o negativo, mas existe o positivo. E eu tenho que trabalhar com ambos para que as coisas funcionem bem, senão eu vou estar sempre na tristeza, na amargura, nessas coisas que não vão melhorar em nada. Olhando o mundo por outra perspectiva, por uma perspectiva mais verdadeira conosco mesmo, com certeza o nosso bem-estar prevalece. A gente começa a se sentir melhor apesar de tudo, apesar das condições externas, apesar dos acontecimentos, apesar da rotina, apesar da vida dura. A gente começa a ter uma perspectiva melhor, a gente começa a caminhar de forma mais positiva para o nosso futuro. Como que num passe de mágica, eu acredito em milagre, né? Então, como que num milagre divino, as coisas vão melhorando sim, vão se alinhando melhor sim. E do outro lado funciona do mesmo jeito. Quanto mais negativa, quanto mais amargurada, parece que mais coisas ruins vão acontecendo, né? É como se a gente fosse se distanciando do bom. E se distanciando do bom, a gente só vai atraindo coisas ruins. Se distanciando do ruim, a gente vai atraindo coisas boas. E assim vai. Então, cabe a nós fazer essa escolha. O que que eu quero trazer para minha vida e o que eu quero distanciar da minha vida. Esses foram alguns dos motivos que eu trouxe dos benefícios de você se encontrar, se alinhar, né? Porque a vida vai melhorando sim, de forma inexplicável muitas vezes. Mas agora me conte você aqui nos comentários, você concorda, discorda? Esse vídeo fez sentido para você? O que você acrescentaria? Quais são as suas percepções? Divida conosco aqui nos comentários as suas reflexões. Se você gostou, deixe seu like, inscreva-se no canal. Assista os outros vídeos aqui do canal, tem muito conteúdo de valor que vai te ajudar e muito a melhorar, a enxergar a vida com outros olhos, ter uma visão mais positiva, porque é isso que eu quero, é te ajudar a melhorar cada vez mais. Mas agora eu deixo como indicação o vídeo que vai aparecer aqui na telinha. Já na sequência, assista. Obrigado por estar aqui, te vejo no próximo vídeo. Tchau!